boa tarde. Fico feliz de estar aqui com vocês, fico muito contente pelo convite, agradeço. E espero contribuir um pouquinho com a tarde de hoje para a gente aprender juntos. Eu não quero me deter muito, eu vou ser rápida, né? Vou fazer mais uma parte introdutória, porque eu acho que tem muita coisa legal, acho que a gente está bem curioso para ver a Tia Anice, né? Então, eu acho que eu vou deixar bastante tempo para isso, não se preocupem. Então, professores, eu quero fazer uma parte introdutória para a gente pensar um pouquinho sobre a função de ser professor. Eu já fui professora também, então às vezes pode ser que eu fale nós, né? Então, a ideia é da gente poder pensar um pouquinho sobre ser professor, por que ser professor, será que de fato vale a pena, né? Então, eu gostaria de chamar aqui uma prof, uma voluntária. É só uma perguntinha, né? Eu vou apresentar aqui duas propostas de trabalho, né? Tem duas instituições aqui e eu quero que essa pessoa escolha a instituição mais benéfica, que dê mais benefícios, tá? Então, alguém de vocês se propõe? É só fazer uma escolha, ler alguns benefícios da instituição e escolher a melhor instituição para trabalhar. Um voluntário, uma voluntária. Pode vir. Como você se chama? Giovanni. Tá. Então aqui a Giovanni vai ler junto, né? São duas instituições, né? São empregos ou na primeira ou na segunda, ela vai poder escolher e aí a gente vai conversar um pouquinho, tá? Tu pode ler, aqui são benefícios da instituição e aí depois a gente vai pensar juntos, tá? Pode ler. Tá. Então a primeira instituição. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Remuneração definida, horário fixo, será homenageado com o dia do professor, receberá gratificações e presentes, plano de carreira, licenças, férias, aposentadoria especial, conteúdo de fácil aplicação, material acessível, pré-elaborado, acesso facilitado e orientação e apoio de equipe. Professor ensina bons exemplos. Isso, vamos para a segunda instituição. Sem remuneração, sem horários fixos, não será homenageado pelas pessoas, não receberá presentes ou gratificações, não há direitos, conteúdo de difícil aplicação e material a cargo do professor. Acesso pobre a recursos. O professor terá que ser o exemplo. Giovanni, qual instituição te parece melhor de trabalhar? Que tem mais benefícios, né? Que tem mais... O que te parece mais viável? Se tu pudesse escolher entre a primeira instituição e a segunda, qual tu escolheria? Por cima é bem interessante, né? Mas eu acho que eu escolheria onde eu tenho que ser exemplo. Eu acho que eu escolheria a segunda instituição. Muito obrigada, pode sentar. Então, professores, a primeira instituição, de fato, ela parece bem mais vantajosa, né? Tem remuneração, tem férias, tem licenças, plano de carreira, material acessível, tem uma equipe, né, que pode te dar o apoio. E a segunda instituição não tem nada disso, assim, né? Ou dificilmente, muitas vezes, dificilmente vai ter, né? Então, é só uma comparação breve. A primeira instituição, a gente pode pensar que é um emprego formal de professor, de magistério, né? Lá a gente, de fato, tem todos esses benefícios. E a segunda instituição, a gente pode pensar como a instituição da igreja, né? Não tem remuneração, você trabalha por livre, espontânea vontade, né? Por voluntariado, não tem um salário fixo. Muitas vezes, né, professores, vocês não são homenageados, assim, né? Infelizmente, a gente vê... Eu percebo que isso está melhorando, as igrejas estão caminhando para melhor, elas estão incentivando a escola, mas muitas vezes o que a gente vê é que não é um serviço valorizado, né? Às vezes o músico, o professor, o preletor, o pastor, ele tem muito mais visibilidade.
E o professor na igreja, muitas vezes, é no puro anonimato. Às vezes ninguém sabe que tu é professor, às vezes não sabe que ensina o teu filho, e tu tá lá dando o teu trabalho, né? Tá fazendo algo por puro amor, né? O conteúdo, muitas vezes, é de difícil aplicação, porque tu tem que ensinar essa criança a viver. Não é um conteúdo que tu pega lá e é isso que vamos aprender, né? Muitas vezes não tem recursos, né? Como eu disse, as igrejas estão melhorando muito nesse sentido, mas na maioria das vezes a gente tem pouco acesso aos recursos e apoio. E o mais difícil de todos, talvez, o professor tem que ser o exemplo, né? Vocês são referência dentro da sala de aula. Então, talvez esse seja o maior desafio de todos, né? Então, muitas vezes, né, o que a gente vai ver é isso, né? É um trabalho por amor, a gente não é valorizado nesse momento, né? Então, e aí vem a outra pergunta, né, professores, por que ser professor, né? Então vamos para o slide, o que a gente ganha com isso? Será que vale a pena, né, fazer um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, não é visto, é difícil, vocês que têm que correr atrás de material, né, é um trabalho difícil e não é reconhecido, então será que vale a pena, né? Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, e pode passar, Jones, o próximo. Então, rapidamente, né, eu queria falar um pouquinho da função da escola bíblica, né? Eu coloquei ali algumas funções, mas tem muitas outras. Uma delas, a evangelização, né, que é o primeiro quesito, assim, é uma função primordial dentro da igreja, levar o evangelho para as crianças. Aqui em Estrela eu sei que as escolas bíblicas muitas vezes atendem crianças que são filhos de pais não crentes, né? Então essa mensagem chega a essas pessoas. A promoção do reino de Deus, né? Que é outro objetivo muito importante, muito valorizado. E eu penso, para mim, a escola bíblica é um dos departamentos mais importantes da igreja, porque a sementinha da igreja, o futuro da igreja está nas mãos de vocês. É ali que começa tudo. Se não tem ensinamento, não temos um futuro e nenhuma perspectiva. A formação moral da criança e do adolescente. Aqui eu destaco, né, profs, porque essa formação moral ela é super importante, porque a gente traz a mensagem do Evangelho, mas o Evangelho é uma forma de viver, é uma forma de entender o mundo, é uma forma de agir, né? Então, é uma conduta de vida, é a mensagem de Cristo, mas é também uma forma de viver, né? E a gente sabe que em psicologia, quando a criança nasce, ela tem uma relação com a mãe, né? Se fala numa relação simbiótica, ela nasce e ela acha que a mãe é toda dela, que o mundo gira em torno dela, né? E aí entra o pai para colocar um limite na relação. Então, quando esse pai entra na relação, essa criança aprende que essa mãe não é só dela, essa mãe tem um marido, essa mãe tem um trabalho, essa mãe tem amigos. Então o pai vai fazer essa função estruturadora de limite, né? Essa criança vai ter que aprender a tolerar a frustração. E a igreja ela também tem esse papel, né? Então muitas vezes o que a gente tem visto, né, que a igreja ela dá para a pessoa ela dá uma conduta de vida, um jeito de entender o mundo e as coisas, né? Então, muitas vezes, se a função materna ou paterna falha, a igreja tem essa função, né? Essa possibilidade de oferecer para essa criança, para esse adolescente, um limitador, né? Ela pode ser estruturador para a criança, né? Às vezes ela não recebe limite em casa, lá na escola ela aprende que ela não pode bater nos colegas, que ela tem que amar os outros, que ela não pode mentir. Então, isso é um manual de vida para essa criança e pode salvá-la, né? Pode ajudá-la muito na formação da sua identidade. E a formação para a cidadania da mesma forma, né? O Evangelho não é só a mensagem de Cristo, mas é como viver e entender o mundo e as coisas, né? Passamos para o próximo, Jones. A importância da escola, né? Então, por que ir na escolinha, né? O que isso traz de benefícios? Pode passar. Então, aqui, professores, eu trouxe alguns estudos, assim, bem interessantes para vocês verem de fato por que a escola, por que a educação religiosa é importante na vida dessas crianças.
Esse primeiro estudo, ele avaliou 2.287 estudantes de escolas públicas e privadas, e eles constataram que estudantes sem uma filiação religiosa ou sem educação religiosa tinham um uso significativamente maior de drogas ilícitas, né? Então vejam que legal, não é que quem tem uma educação religiosa não vai usar drogas, né? Mas tem uma tendência menor disso acontecer, porque ele recebe uma educação lá na infância, né? E isso pode ser um fator de proteção para essa criança, né? Ou para esse adolescente. Então esse uso, existe uma tendência, né, dele diminuir, assim, né? Crianças que recebem uma educação religiosa, elas tendem a usar, ou a usar menos, ou nem a usar as drogas ilícitas. Pode passar, Jules. Eu vou seguindo aqui enquanto ele vai... Isso, esse aí. Várias dimensões da religiosidade relacionam-se com o uso de drogas por adolescentes com possível efeito inibidor, né? Então, a religiosidade ela pode ser um fator de proteção para essas crianças. Particularmente interessante foi que uma maior educação religiosa na infância mostrou-se marcadamente importante em tal possível inibição. Então, eles concluíram que crianças que receberam uma educação religiosa, né, diminuiu o uso lá na adolescência, né? Então é um fator intrigante, porque a educação é lá na infância e o uso de drogas vai ser lá na juventude, né? Então isso é um sinal que sim, essas crianças aprendem, essas crianças internalizam o que elas estão vivenciando e aprendendo, né? E isso, né, professores, vai ser um trabalho que vocês talvez não vão ver, né? É um trabalho que não vai chegar a vocês, talvez vocês até esqueçam de algum aluno, né? Então é uma sementinha que vocês... É um trabalho lindo que vocês estão plantando e vocês nem sabem o que vai acontecer, né? Então vejam que interessante, né? Então eles colocam também que a educação, né, com regras claras e normas morais, assim, comportamentos claros, né? Um ambiente sociofamiliar mais estruturado, né? E a internalização dessas condutas lá na infância, elas podem sim ser um fator de proteção para essa criança lá na frente, né, na sua adolescência ou vida adulta. Pode passar. Esse outro estudo, então, ele também destaca que não ter tido uma educação religiosa ou se considerar uma pessoa não religiosa, eles constataram também que havia a presença de maior psicopatologia, né? Então ansiedade ou depressão. E isso a própria ciência reconhece, né? O poder da espiritualidade na vida de uma pessoa, né? Pessoas muitas vezes com doenças crônicas em estados terminais, a ciência já reconhece o valor da espiritualidade, né? De uma oração, dessa pessoa ter fé, ter esperança no futuro. E vocês vão oferecer para essas crianças agora, né, professores, agora que elas vão conhecer esse poder da espiritualidade, da religiosidade na vida delas. Muitas delas talvez não tenham pais religiosos e vocês vão estar dando esse recurso para elas usufruírem, usarem quando elas precisarem, né? Pode passar. Esse outro estudo, então, feito com 16.604 sujeitos em 15 países, mostram que as atitudes morais de um indivíduo criado por pais religiosos são claramente mais conservadoras do que aqueles criados por pais não religiosos. Os efeitos da socialização na infância com pais religiosos mantêm-se durante o período adulto. Então, eles constataram que aquilo que as crianças aprendiam quando eram crianças ou adolescentes, elas tendiam a levar para o futuro, né? Então, aí é o sinal, né, a prova de que sim, as crianças internalizam isso, né, e elas vão levar para o futuro delas. Pode passar o próximo. Esse outro estudo, então, os adolescentes que não têm ou não praticam uma religião possuem mais chances de consumir álcool, cigarros, drogas lícitas e ter um número elevado de parceiros sexuais. Então, a prática de uma religião, né, de novo, foi um fator de proteção, né? Então, pode ser que não é que eles não vão usar, né, ou não vão ter comportamentos de risco, mas é uma tendência que socorra muito menos, né? É um fator que protege essas crianças e esses adolescentes. Pode passar, Jules. Então, aqui, profs, tem alguns estudos, né? Se vocês quiserem ler na íntegra, vocês podem me pedir ou pedir para a coordenadora, ela passa para vocês.
Então aqui, professores, é um pouquinho, é uma pincelada, né, do quanto do trabalho, o que o trabalho de vocês pode significar na vida de uma criança, né? Então é um resultado que vocês não vão ver hoje nem amanhã, né? Uma sementinha que vocês estão plantando para um futuro, né? Então vejam quanto é importante, né, professor, o que vocês têm às mãos de vocês e como isso pode mudar o futuro de uma criança, de um adolescente. Então agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou pedir para as gurias distribuírem uma folha de seda para vocês e aí eu vou explicar. Então, profs, a gente já está, todos estão recebendo. Então, professores, essa folhinha, ela representa a trajetória de vocês como professores da escola bíblica, né? E se vocês perceberem, vocês podem fazer isso comigo, essa folhinha, ela é tão lisinha, né? Assim, ela é tão colorida. Se vocês mexerem, vocês vão ver que ela vibra, né? Ela faz um sonzinho. Ela tem uma textura macia, né? Assim, a cor dela brilha, assim, é uma cor bonita, né? E assim começa a trajetória de vocês na escola bíblica muitas vezes, né? É bem animado, assim, né? Agora eu vou ser professora da escola bíblica, né? Aí vocês encontram algumas amigas, aí vocês vêm em alguns congressos, seminários, tudo é muito colorido, né? Parece que é fácil de elaborar os materiais, né? Parece tudo muito bonito, assim, né? Igual essa folhinha. Então, assim começa a trajetória de vocês, né? Só que, ao longo do tempo, né, professores, a gente vai se dando conta de algumas coisas, né? De algumas realidades, né? Por exemplo, a falta de recursos, né? A falta de tempo. Às vezes vocês têm que dar conta de 1001 coisas e tem que planejar a aula e essa aula não é remunerada, vocês a princípio não vão ganhar nada com isso, né? E tem que ir, né? Tem que correr atrás de material, muitas vezes sai o material do bolso de vocês, falta tempo, né? Falta recursos e essa folha essa trajetória já não vai ficando tão linda, né? Então agora eu quero que vocês pensem em todos os problemas que vocês vêm se dando conta ao longo dessa trajetória. Eu quero que vocês descontem nessa folha, assim, pensem em todos os problemas, a falta de recurso, né, a falta, muitas vezes, de apoio na igreja, né, aquele aluno pimentinha, né, que grita, assim, você sai da escola zonta, né, aquela prof que não vai, daí a coordenadora vem pedir para vocês de última hora, vocês tinham compromisso, vão ter que ir, né. Pensem em todos esses problemas que eu sei que vocês têm, eu já fui que eu sei que são, né, e descontaram na folha, tem muitos problemas que eu sei. E aí, prof, se vocês forem ver, né, se a gente for abrir de novo essa folhinha, vocês vão ver, abram ela com cuidado, sem rasgar, tá? Vocês vão ver que essa folhinha já não é mais a mesma, né? Depois de uma trajetória como professores, esse trabalho vai deixando algumas marquinhas, né? Algumas frustrações, né? Aquilo que era tão legal no início vai deixando o pé um pouquinho liso, né? E aí essa folha, de repente, ela fica amassada, ela já não tem a textura de antes, né? Então, uma folha meio áspera, sem brilho, né? Não brilha mais. Se você sacudirem também não vibra, né? Então ela fica diferente do início, né? Fica uma folhinha bem diferente, né? Fica uma trajetória bem diferente da trajetória do início. Então agora eu vou mostrar para vocês o que
pode fazer com essa folha, aparentemente, sem muita utilidade, né? Uma folha amassada, cheia de marcas. O que a gente pode fazer com essa trajetória, assim, um pouco cheia, né, de frustrações, né, algumas decepções, algumas conquistas, mas também marquinhas, né, professores, dessa trajetória que às vezes não é fácil, né? Então, vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com isso tudo agora. Então, vocês vão pegar essa folha, vocês vão dobrar ela ao meio, tá? Peguem assim e dobrem ao meio, tá? Depois de dobrar ao meio, eu quero que vocês dobrem de novo ao meio. Bem um quadradinho. Agora eu quero que vocês rasguem ela nessas rodinhas, tá? No final vai ficar 4 pedacinhos de folha. Então vocês vão abrir e vocês vão rasgar nessas marquinhas, tá? Vai ficar 4 quadradinhos, tá? Podem rasgar com a mão mesmo, tá? Vocês vão ter, então, 4 pedacinhos, tá? Dessa folha. Não vai ficar bonitinho, mas não tem problema. Agora, professores, eu quero que vocês fiquem com uma delas, tá? Uma de vocês. E as outras 3, eu quero que vocês troquem, que vocês compartilhem com as colegas de profissão, as colegas de trabalho, né? Compartilhem as folhinhas com colegas que vocês trabalham juntas, tá? Então, vocês vão dar uma e vão pegar outra de outra cor, tá? Todas vocês têm que ficar com 4 pedacinhos. Vocês vão dar a alguém e vão pegar o dela de volta, tá? Compartilhem com colegas, com aquela que vocês compartilham os problemas, as alegrias. Deu certo, prof, vocês conseguiram compartilhar 3 papeizinhos, vocês ficam com 4. Que legal ver vocês se abraçando, né? Isso é sinal que tem equipes de trabalho, né? Que legal ver isso. Então, pessoal, agora a gente vai pegar esses 4 papeizinhos, tá?
dobrinha assim. Vocês vão fazer um buraquinho assim com a mão, tá? Com a mão. Vocês vão colocar no meio, tá? E vão empurrar para dentro. Aí vocês seguram embaixo e prendem, tá? O que vocês têm, profs, ficou uma flor muito bonitinha, né? Uma flor colorida, né? Aqui dá uma janelinha nas pétalas, né? E disso tudo, né, profs, dessa trajetória toda, né, dessa folha aparentemente sem brilho, sem utilidade, a gente consegue construir algo muito bonito, muito legal, que vai servir para uma decoração, né, que vai servir daqui a pouco para dar para alguém, né. Então, profs, assim é a trajetória de vocês. No início ela pode começar muito animada e com o tempo vocês podem ir se frustrando um pouquinho, né. Mas no final, né, professores, eu acho que é isso que Deus espera da gente, né, que a gente possa fazer algo com aquilo que nos foi dado, né, que a gente possa aprender com a dificuldade, aprender com os desafios e tentar produzir algo de valor, né, mesmo nas dificuldades. E finalizando, né, professores, eu acho o diretor de vocês é Deus, né, vocês devem o trabalho a Ele, né, e é isso que Ele espera de vocês, que vocês possam pegar essas crianças, esses adolescentes, e mesmo em meio à dificuldade, poder produzir algo de bom, né, algo de valor, oferecendo para essas crianças, né. E eu diria para vocês, cuidem da relação com Deus, né, que é o diretor de vocês. Esse trabalho ele não é remunerado, né, mas ele é Deus quem vai remunerar a vocês. É um trabalho voluntário, por puro amor, né. Então, cuidem da relação de vocês com Deus e eu tenho certeza que esse trabalho vai ser muito bem remunerado. Pode ser que o resultado disso vocês não vejam, né, mas tenham certeza que vocês estão fazendo, né. Então, desejo a vocês um excelente ano de trabalho, continuem se esforçando, se empenhando, né. Eu também fui e ainda sou professora de escola bíblica, né, e continuo sendo, hoje faço outras coisas, né, mas assim, nunca desisti disso, nunca, assim, era pesado, era difícil, mas sempre no final tinha uma recompensa, a gente se sentia bem de estar fazendo algo por amor, algo voluntário, né, e amar é isso, assim, eu acho que a mensagem do Evangelho é puro amor, né, e fazer algo sem esperar nada em troca é um fazer por amor, né, então desejo que vocês continuem firmes, acreditando no trabalho de vocês são muito importantes para todos nós. Agradeço.